noite a todos, que Deus abençoe cada filhos e filhas de Deus nesta noite, aonde queremos levar até você mais uma vez a palavra de Deus. Pedimos licença, sua permissão nessa noite para entrar em seu lar. Não o homem, não a palavra do homem, mas a voz de Deus, com a unção do Espírito Santo derramada sobre o pregador que está aqui esta noite, apenas querendo, meu irmão, minha irmã, apontar a Jesus Cristo, nosso Senhor e Criador dos céus e da terra, aquele que faz a terra produzir o pão, aquele que permitiu que você acordasse hoje, neste dia de quarta-feira, né? Dia 25, 26 hoje, se me foge a memória, aquele que te permitiu, né? Como diz, bem-aventurado és tu, Senhor, que faz a terra produzir o pão, que nos dá a força, nos dá a sabedoria, o entendimento, a saúde para levarmos o alimento até os nossos lares, nossas mesas, que não falte isto, Deus. Nós estamos aqui esta noite, meu irmão, minha irmã, para levar até você mais uma vez a palavra de Deus no fundamento apostólico. Queremos levar você à luz da palavra, a qual o Senhor também uma vez tem feito isto conosco. Esta fé que uma vez foi dada aos santos, aos filhos de Deus, meu irmão, aonde queremos meditar hoje, iremos estar lendo alguns trechos nas Escrituras, né? Onde iremos neste momento estar discorrendo as Escrituras. Como diz a palavra, o homem ele lê apenas o texto, mas quem revela o contexto é o Espírito Santo de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo tem dito, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas jorrarão do seu ventre. E nós cremos nisso, meu irmão, nós cremos nisso, minha irmã, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão e jorrarão de seu ventre. Ele tem dito que o Espírito Santo viria e que ele nos guiaria em toda a verdade. Então o Espírito Santo de Deus te tira de todo embaraço, de todo engano religioso, de toda esta mentira que está hoje no mundo, né? Sabemos que o mundo é o Éden de Satanás, o mundo jaz do maligno. Este aqui é o reino de Satanás, esse mundo a qual nós vivemos. Nós sabemos muito bem disso. Jesus Cristo, o próprio Deus, foi tentado por Satanás quando ele estava ali no deserto, em jejum, nos seus momentos difíceis, sentindo fome, dores, cansaço, né? Sede. Então Satanás se apresentou perante ele e diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito que darão os anjos ordem ao seu respeito. E o que aconteceu? O que aconteceu? Jesus Cristo diz a ele logo após: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E logo à frente ele tentou o Senhor novamente: se tu és o Filho de Deus, permita que essas pedras tornem em pão. Para quê? Porque ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que Jesus estava com fome. 40 dias, 40 noites sem comer. O segundo na Bíblia que jejuou mais tempo antes de Jesus foi Moisés. Ficou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber nada. Aí então Satanás veio pela terceira vez, mostrou todo o reino deste mundo. Tudo isto, está vendo isto? Tudo isto te darei se prostrado me adorares, porque este mundo é o reino de Satanás, é o Éden do maligno, né? É onde nós queremos meditar nas Escrituras esta noite. A palavra de Deus está aqui em São Mateus, no capítulo 7. São Mateus, capítulo 7, no seu versículo 14 diante, aonde a Escritura diz assim: cuidado com os falsos ensinadores. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com os falsos ensinadores. Veja que o Senhor Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja aí, meu irmão, acautelai dos falsos profetas que vêm até nós vestidos de
de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas Deus continua aqui, continuando lendo as Escrituras. Por seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos maus, frutos bons, melhor dizendo. Aí diz mais diante: e assim pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz, olha o que Jesus diz, meu irmão, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Veja aí, meu irmão, veja aí, veja atentamente, examine as Escrituras. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E olha o que o Senhor diz para você esta noite de quarta-feira, meu irmão, minha irmã. Olha: e assim pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não são minhas palavras, são as palavras do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Aí continua a leitura aqui: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja aí, o que eles disseram? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitas maravilhas, não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi, olha o que Jesus diz para eles: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja aí, meu irmão, que duro será ouvir isso, hein? Imagina pessoas que teve uma vida inteira levando o evangelho, curando, profetizando, né? Mas aí você se depara naquele dia com o Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus chega a dizer que da maneira que você morre, você irá se encontrar com Deus. Agora veja você hoje, meu irmão, da maneira que uma pessoa morre, ela irá se encontrar com Deus. Você irá comparecer perante Deus da maneira que você morreu. Por isso que a Bíblia diz: aquele jovem rico, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Para quem será a tua alma? E aqui está dizendo: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em seu nome não profetizamos, não fizemos curas, não fizemos maravilhas, sinais. Aí ele fala assim: eu vos direi abertamente, eu nunca vos conheci. Agora você me pergunta, meu irmão, por que que o Senhor nunca conheceu essas pessoas? Você vê que eram pessoas evangélicas, pessoas que professavam ser crentes, ser cristão, né? Que chegaram até ele. Ele diz: eis que eu nunca vos conheci. Por que o Senhor nunca conheceu essas pessoas? Por que ele nunca as conheceu? Se elas pregavam a palavra, se elas curavam, se elas profetizavam, se elas, né, faziam milagres, igual a Bíblia diz, acabamos de ler ali, prodígios e maravilhas. E o Senhor diz: eu nunca, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Veja você, meu irmão, quão duro será o visto de Deus. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Aí onde queremos ler também, neste exato momento, Jeremias, capítulo 3, no versos 14 ao 15, onde o Senhor Jesus diz assim, ó, Deus dizendo: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Jeremias capítulo 3, versos 14, 15 e 16, para muitos que não creem, pastores, né? Então estamos pregando a Bíblia. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo. Eu sou vosso esposo. De quem? Da noiva, que é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Eu sou vosso esposo. E vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levantarei para Sião, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes
e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao pensamento, e nem dela se lembrarão, nem visitarão e nem se fará outra coisa. Veja aí, vamos ler de novo, olha o que o Senhor Jesus diz, Jeremias capítulo 3, versos 14 ao 15, vamos ler. Convertei-vos, filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Quem? Jesus é o esposo da igreja. E vós tomareis um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levantarei para Sião, e dar-vos-ei pastores segundo, ele falando, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. Isso é Deus, é a palavra de Deus, meu irmão. Agora, se nós pegarmos mais aqui em diante também as escrituras no livro de Timóteo capítulo 4, onde diz assim, mas o Espírito, 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinências. Veja aí, mas o Espírito expressamente vos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, porque a doutrina de homem e tudo que é do homem é do demônio, não vem de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é do diabo é do diabo, não existe meio termos. Aqui também, meu irmão, em Hebreus capítulo 13, verso 7, e Hebreus capítulo 13, verso 17, está escrito assim também. Hebreus 13, verso 7 diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Vamos ler de novo? Hebreus 13, verso 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isto é Bíblia ou não? Aqui sim é Bíblia, não é ensinamento do homem. Agora, se eu estiver rejeitando isso aqui, aí é ensinamento do homem, que não vem de Deus, vem do diabo. Aí você vê em Hebreus 13, verso 17, onde diz assim de novo, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Veja aí, Hebreus 13, verso 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então isso é mandamento do Senhor, meu irmão. Deus aqui dizendo, lembrai dos vossos pastores e a fé dos tais imitais, atentando para a sua maneira de viver, porque eles são aqueles que velam o que hão de dar conta da nossa alma perante Deus. Aqui em Efésios, nós pegarmos para lermos também Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versos 11, né? Vamos ler aqui. Efésios capítulo 4, versos 11, onde a palavra de Deus diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Veja aí, vamos ler de novo, Efésios capítulo 4, versos 11 em diante. Vamos ler até o versículo 14, Efésios 4, versos 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus,
a homens perfeitos à medida da estatura completa de Cristo. Veja aí que é Deus, Ele mesmo que deu, meu irmão, uns para pastores, doutores, evangelistas e apóstolos e mestres, doutores. Aí no verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Veja aí, meu irmão, isso é a palavra de Deus, isso é alimento para a sua alma, é alimento para a minha alma, é ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Por isso que ele diz, imagina aquele dia, porque ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, que foi reservado para o diabo e seus anjos. Porque são bodes. O que é bode? Um bode não tem um pastor. Quem tem ovelha, a ovelha tem seu pastor. Sabemos muito bem que Jesus Cristo é o sumo pastor e sacerdote das nossas almas, mas Ele tem dado ao homem, tem levantado homens com ofícios, como Ele diz a palavra: eis que vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com sabedoria e inteligência. E ali em Hebreus também diz que obedecer a vossos pastores, pois são aqueles que velam, que hão de dar conta por nossas almas, que façam com alegria e não gemendo. Pastores para apacentar o rebanho de Deus. Atos capítulo 20, versos 28, está ali: apacentar o rebanho de Deus, o qual Ele mesmo resgatou e comprou com seu próprio sangue. Quando Deus teve sangue, meu irmão, se Ele era Espírito, quando Ele veio na forma humana, chamado Jesus Cristo, que era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluias. Isaías capítulo 43, versos 10, ele diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor Jeová, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus. As pessoas estudam, fazem teologia, mas não entendem que Deus é Jesus, são o mesmo. A Isaías capítulo 7, verso 14: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Porque vocês que fazem teologia, vocês negam a eficácia de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Vocês têm que cair desse cavalo dominacional, tem que cair desse cavalo, desse sistema religioso. Parem de cavalgar nesse cavalo dominacional, sistemático, que carrega um sistema humano, um ensinamento diabólico. Tudo que é contra a palavra de Deus é contra Cristo, e o anticristo é isso. Se você tem uma inflamação, você toma um antibiótico, um remédio, seja um antibiótico, né? Já diz ali antibiótico, ele vai agir, você tomando aquilo, ele vai agir contra aquela inflamação do seu corpo, porque ele vai trabalhar, ele vai agir contra ela após ele ser digerido, após você tomar aquele remédio, ele vai agir contra aquela inflamação. Por isso que ele é antibiótico, ele é contra a inflamação, ele vai agir contra ela. Entende? Para que você possa entender natural e levar para o seu espiritual. Assim é todo aquele que nega a eficácia da palavra de Deus, que nega a palavra de Deus, está negando a Cristo. Então esse é o anticristo. Por isso que o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós malditos, que eu não vos conheço. Porque eles não chegaram, mas peraí, chegaram e disse: Senhor, em teu nome não profetizamos, não fizemos maravilhas, sinais, prodígios, pegamos e coisa e tal, e curamos. E ele diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós malditos, praticadores de iniquidades. Que ruim será ouvir isto. Mas por que praticador de iniquidade? Porque rejeitaram a palavra, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, que é a palavra de Deus. Um verdadeiro cristão revelado, quando você disser a ele que o batismo no Senhor Jesus Cristo, ele vai pontuar isso com a mente: está escrito, eu creio. Atos capítulo 2, verso 38. Se você pegar São Mateus 28, São Mateus capítulo 28, versos 8 e 19: ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele pediu para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai tem o nome, Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Porque Pai não é nome, Filho não é nome. Se você é um pai, você pode ter o nome, José ou João, mas você é um pai. Mas pai não é o teu nome, é um título. E você tem um filho, mas não é o filho, não é o nome, é um título. Nome, você tem um filho, o nome dele é Marcos ou João, Pedrinho, o que for, aí sim. E ele tem um espírito, Pai,
Senhor, Filho, Jesus Espírito Santo, Cristo é ungido. Então ele deu essa ordem que foi cumprida em Atos capítulo 2, verso 38, e São Lucas capítulo 24, no seu versículo 45 diante, ele diz: e convinha que o Cristo padecesse e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, ficardes, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram lá no dia de Pentecostes, e veio o Espírito Santo a eles, e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Que se você não vai achar nas Escrituras batismo nessas doutrinas pagãs, que é a Trindade que veio por Roma no ano 325. Ele diz: arrepender, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não, meu irmão. É em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Não esqueça a Trindade que veio do homem, veio de Roma e não tem nada com Deus, e não existe nas Escrituras batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versos 15 e 16, e subiram lá e oraram por eles, e foi então batizado no nome de Jesus Cristo. Atos 10, verso 47, Cornélio e sua família sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 19, verso 5, ali Paulo passou por Cesareia, e viu aqueles apóstolos e perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles então disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo estranhou e perguntou para eles: em que sois batizados então? E eles então responderam: no batismo de João. E Paulo disse: pai, certamente João batizou naquele que após ele havia de vir, que nisso era Cristo. João certamente vocês foram batizados no batismo de João, mas tinha que ter um batismo. E João diz: importa que eu diminua e ele cresça, né? E João veio apontar o caminho. Então Paulo ordenou a eles que fossem rebatizados. Mas é na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo? Não, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não existe, meu irmão, não existe, minha irmã, batismo no Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Isso é antibíblico, isso é anticristo, é antibíblico. Então isso é o anticristo, é contra as Escrituras. Quando você rejeita a palavra, você está sendo um anticristo, você está agindo contra ela. Por isso que Jesus disse naquele dia: muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em seu nome, não fizemos sinais, maravilhas, prodígios. Apartai que eu não vos conheço. Por quê? Você conheceu a palavra de Deus quando ela foi pregada a você, quando ela foi anunciada a você, o Evangelho da salvação, o Evangelho da graça no fundamento apostólico? Você conheceu? Você reconheceu o batismo no Senhor Jesus Cristo? Você reconheceu a Santa Ceia Bíblica, o vinho tinto, o pão asmo? Você reconheceu o lava-pés em São João capítulo 14, versos 4 diante ali? Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés, vocês também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Então é exemplo de Jesus Cristo, meu irmão. Porque não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se souberdes estas coisas, bem-aventurados sois vós se as fizerdes. Porque se não fizerdes, não tens parte comigo. Veja aí. Se não fizer, não tem parte com ele. Então são mandamentos do Senhor. Por isso faço vós saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi nem recebi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Paulo chega a dizer ali em Gálatas 1, versos 8. Mas faço vós saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E ele chega a dizer: mas se algum homem, ou até mesmo o anjo do céu, vir anunciar outro evangelho além do que já vos tenho posto, seja esse anátema. O que é anátema? Maldito, excomungado, sem comunhão com Deus, reprovado. Se um anjo vir anunciar outro evangelho além do que já está posto, um anjo, além de vós mesmo, qualquer homem, um anjo vir anunciar outro evangelho além do que já foi posto, seja anátema e maldito, excomungado. E ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, também chega a dizer ali: não permito que a mulher ensine na igreja, nem use de autoridade sobre o marido, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, fez com que ele caísse em transgressão. Salvar, porém, se há nos filhos, permanecer na fé com modéstia. E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos meu? Não, ele diz mandamento do Senhor. Paulo chega a dizer, leia lá, irmão, 1 Coríntios 14, verso 34 diante ali: não permito que a mulher ensine de autoridade sobre o marido, mas que seja calado nas igrejas. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, fez com que ele caísse em transgressão. Amém? Então leia as escrituras lá.
Deus não vai te deixar confundido. A palavra de Deus diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E se alguém cuida ser profeta, nesse versículo mais abaixo, se alguém cuida ser espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Então por isso que muitos chegarão naquele dia: Senhor, não profetizamos, não curamos e etc. em seu nome. Deus nem vai conhecer, meu irmão. Deus nem vai te conhecer. Você pregou a palavra, você estava, Paulo chega a dizer, a letra mata, meu espírito que vivifica. Essa letra que você está pregando para as pessoas hoje, ela está te matando. Você está matando quem está ouvindo. E o pior assassino na face da terra não é o homem-bomba que chega no edifício e explode ali uma bomba em seu corpo e mata milhões de pessoas, 1000 pessoas. Não, ele matou apenas a carne. O pior assassino na face da terra é um pregador que prega a palavra de Deus fora da verdade, negando a verdade, omitindo a verdade. Aquele que prega uma palavra que não é o que Cristo deixou, aquele que prega uma Bíblia que não é a verdadeira Bíblia, prega uma palavra de Deus que não é a palavra de Deus, prega uma teologia para você, homens cheios de sistema, criado aquele sistema religioso em sua cabeça, suas teologias, seus sistemas, seus dogmas, e nada de Deus. Não estou julgando ninguém, meu irmão. Estou apenas falando as Escrituras, sendo sincero com minha alma e com a sua alma, por amor à tua alma. Por isso que estamos aqui, não para se aparecer, mas para levar até você a palavra de Deus. O profeta de Deus chega a dizer assim na mensagem: a unidade da unidade. O profeta de Deus chega a dizer assim: sempre tive pena de um pintainho de incubadora. O irmão chega a dizer: sempre tive pena de um pintainho de incubadora, um pintinho que nasceu em uma incubadora, ele pia e não há mamãe. Veja aí, um pintinho que nasceu em incubadora, ele pia e não há mamãe. Para que ele foi chocado aquele ovo ali, naquela estufa, aquela chocadeira ali que eles põem, através da luz ele se aquece, aquele ovo choca, aquele ovo code, e aquele pintainho então nasce, ele não tem uma mamãe para te apoiar, para te ensinar a caminhar, para te ensinar a se alimentar. Então ele tem que aprender tudo sozinho naquele sistema, daquele seu nascimento, da sua forma que você é gerado ali. Ele aprende tudo aquilo, aquela teologia, aquele ritmo de vida, mas ele grita e não há mamãe. O mamãe chega a dizer: nasceu em incubadora, ele pia e não há mamãe a quem ir. Aí o profeta de Deus chega a dizer: isso me faz lembrar de um pregador. Veja aí, o profeta chega a dizer: isso me faz lembrar de um pregador de seminário que não sabe mais sobre a palavra de Deus. Ele tipifica esse pintainho como um pregador de um seminário que não faz, um pregador que não sabe, que não sabe mais sobre a palavra de Deus do que aquilo que o seminário disse. Ele só aprendeu aquilo que o seminário ensinou a ele. Ali em diante ele não pode avançar, não sabe nada da palavra de Deus. Mas quando você realmente nasceu sobre as asas de sua graça, veja aí, meu irmão, mas quando você nasceu realmente sobre as asas de sua graça e poder, você concordará com cada palavra que ele disse. Quando você nasce sobre as asas dessa palavra, quando você é gerado, quando você aceita a palavra de Deus e essa revelação, então você é uma nova criatura. Quando você realmente nasceu sobre as asas de sua graça e poder, você concordará com cada palavra. Se está escrito que o batismo no Senhor Jesus Cristo, você dirá eu creio, você vai pontuar com amém. Santa Ceia Bíblica, Binho Nova Peça, você vai pontuar com amém. Que a mulher não pode pregar porque está nas Escrituras. Em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 14, verso 34 diante, não permite que a mulher use autoridade sobre o marido, nem sim sobre as igrejas, que primeiro ela foi enganada e fez com que Adão caísse em transgressão. Se salvar se porém dando a luz, está aí também em 1 Timóteo 2, versos 9, É a palavra, não é machismo, igual muitas irmãs que pregam, diz: ah, mas é machismo, Paulo foi machista, esse pregador é machista, o profeta foi machista. Não, foi um pregador que pregou a verdade. Agora você volta lá onde lemos lá em 1 Gálatas, capítulo 1, versos 8. O que é que Paulo chega a dizer? O mesmo apóstolo que escreveu essa carta, ele diz: mas se
algum entre vós, ou até mesmo anjo, vinha anunciar outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, além do que já vos tem posto, seja anátema, maldito, excomungado, sem comunhão com Deus, reprovado, porque negou a palavra, e negar a palavra é morte. Não queira se chocar com a palavra de Deus. E aqui o profeta chega a dizer, e ele disse que nasceu sobre as asas de sua graça e poder. Você concordará com cada palavra que ele disse, que é a verdade. E quando Deus se move sobre o natural, imediatamente seu coração terá fome. Veja aí, quando Deus se move sobre o natural, o seu coração terá fome. Fome de quê? Fome e sede de ouvir a palavra de Deus, de se alimentar da palavra de Deus, de receber mais de Deus, igual está lá em Amós capítulo 8, versos 11. Mas chegarão dias que muitos terão fome e sede, nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras que saem da boca de Deus. E nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Tem tantas pessoas que estão sedentas no mundo afora. Porque sedento, como diz um ditado, tem pessoas que estão morrendo de fome com a panela cheia. Estão morrendo de fome com a panela cheia. A panela está cheia de comida para se alimentarem, para comerem, para se saciar, matar suas fomes. Mas o que estão fazendo? Eles estão rejeitando o alimento da hora. Aí vai passar fome mesmo, vai morrer de fome. E a palavra está sendo anunciada, o evangelho está sendo anunciado, a voz do sétimo anjo, como diz as escrituras. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, o qual foi revelado a seus servos, aos profetas. Deus nunca leva um homem a juízo sem antes o advertir. Deus nunca vai levar um homem a julgamento sem antes o advertir. Deus primeiro adverte com a sua palavra. Aí cabe a você, ou aceita ou rejeita, né? Para naquele dia não dizer, Senhor, não sabia e fui inocente. Não. No tempo de Noé, 120 anos, aquela pregação de Noé, pregoeiro da justiça, o povo teve todo aquele tempo para se arrepender, não se arrependeram. Se não foge de memória, acho que é a carta de Pedro, capítulo 4, versos 19, diz ali que o Espírito de Deus foi lá naquela época contra as almas que foram rebeldes no tempo de Noé, dizendo que Deus foi injusto. Então, quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, ele desceu em Espírito lá no ar pregar para aquelas almas de novo, que foram mortas no tempo de Noé, porque eles estavam dizendo que Deus foi injusto. E Deus não foi injusto, eles foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Deus foi paciente com aquele povo, uma geração de 120 anos. Eles não se arrependeram, não creram. Fizeram zombar do profeta de Deus. Esse velho tá louco, tá lá no deserto, lá no seco, fazendo uma arca, disse que vai chover. E a arca foi o próprio Deus que foi arquiteto. Noé só foi construindo e Deus foi, né? Mas o Senhor Jesus Cristo chega a dizer, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então o que queremos levar até você, meu irmão, minha irmã, é a palavra de Deus. Não estamos aqui para julgar ninguém, longe de mim tal coisa. Deus conhece o meu coração. Deus conhece, meu irmão, minha irmã, o meu coração. Então nós estamos aqui para levar até você a palavra de Deus no fundamento apostólico, no fundamento bíblico, na sã doutrina da palavra de Deus. Aí o Mombrano continua dizendo aqui, Deus se move no sobrenatural, imediatamente o seu coração terá fome disso. Quando você crê na palavra de Deus, seu coração terá fome e sede disso. Você irá querer ouvir mais. Você irá desejar mais de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E Deus está, meu irmão, de prontidão para te receber, para te ouvir. Você não vai sair de lado e dizer telepatia mental, um demônio, Beelzebub. Não, creio nisso. Minha igreja não ensina isso. Você dirá, Deus seja louvado. Deus seja louvado para sempre, pois você está cheio de Deus. Aleluias. É o que muitos fazem hoje, irmão. Quando vê a mensagem, a minha igreja não ensina isso, e isso é Beelzebub, isso é coisa e tal, como foram nos dias de Jesus também, né? Mas que Deus tenha graça, que Deus chegue até você, que a revelação do Espírito Santo chegue até você. Nós queremos ler aqui a palavra falada, né? Mensagem do profeta de Deus. Também a gente diz assim aqui, parágrafo 30, parágrafo 222, o profeta de Deus diz assim: deixe-me dizer-lhes hoje
como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir, e todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao concílio mundial de igrejas. Está acontecendo, meu irmão. Olha aí, ó. Deixe-me dizer-lhes hoje, como servo dele, a menos que o sinal esteja sobre a porta, há uma morte espiritual que vai atingir, e todas as igrejas estão se dirigindo de volta ao concílio mundial de igrejas. Todas elas estão voltando ao catolicismo, e só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão fora. Aleluias, glórias a Deus. Você quer ficar fora disso? Quer ficar fora desse concílio mundial de igrejas? Quer ficar fora dessas doutrinas diabólicas? Nasça de novo. Nicodemos teve que nascer de novo. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí ele diz, necessário vos é nascer de novo. Então ele disse, como pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura tornará a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito nem sabe para onde vai, ele vai de um lado para o outro. Caminhe levemente, serenamente. Aí o Bruno continua aqui, recordem, nem suas denominações pentecostais, porque elas já estão dentro, mostra que elas estão mortas. Pereçam elas, sacrificaram elas, voltaram elas, o colocaram para fora da porta. Mas ele está buscando o sinal, porque a única coisa que eles confiaram foi no falar em línguas, né? Hoje muitos creem em falar em língua, tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Não, meu irmão, não cai nesse engano não. A palavra de Deus chega a dizer, ele mesmo subiu ao alto, deu dons para os homens e até para os rebeldes, né? Então falar em língua, até os demônios falam em língua. Isso não é um sinal que tem o Espírito Santo. Isso é um sinal que a pessoa tem um dom. Você pode ter o dom de Deus e não ter o doador do dom. Você pode ter os dons e não ter o doador dos dons. Ter dons é uma coisa, ter o doador do dom é outra. Entende? Às vezes você tem os dons e tem o doador do dom. Às vezes você tem um dom e não tem o doador do dom. Há uma grande diferença, e dons não salva ninguém. Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebeis o dom da vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o dom da vida eterna, não é dons, o dom. Dons Deus dá para os rebeldes que não servem ao Senhor, né? Não vá, você confia no falar em línguas, nem em nenhuma outra coisa, mas deixe o sinal mesmo estar aí, a pessoa de Jesus Cristo, a própria vida dele em você. Não circuncide só isto, aquilo, mas circuncide todo o seu ser, até que você e Cristo sejam um. Cristo está em você e a vida dele se manifesta através de você. Graças a Deus. Então essa é a palavra, meu irmão. Essa é a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente esta noite, né? Por isso que a palavra diz, não queira estar enquadrado sobre este grupo que dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas, sinais e prodígios. Ele dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por que ele não conheceu eles? Porque eles também não conheceram sua palavra nos dias atuais. Não conheceram que o batismo é o Senhor Jesus Cristo, não conheceram que a Santa Ceia, a Bíblia, que é vinho tinto com a nova peça, não conheceram que Jesus deixou pastores, não conheceram os ministérios de Deus, não conheceram o fundamento apostólico, não conheceram o mensageiro da era enviado por Deus, o anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que são segredos de Deus que são revelados, né, ao povo de Deus. O profeta vem e derrama a revelação sobre a igreja, a revelação de Deus. E isso está entre seu povo, e a pregação da hora do fundamento apostólico dos apóstolos e profetas está sendo anunciada até você esta noite, de quarta-feira. Então é Deus, meu irmão. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou-lhes preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? E Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6 está ali escrito, mas nos dias da volta do sétimo anjo, não melhor dizendo, eis que vos envia o profeta Elias, né? Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E como
converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha filho da terra com maldição. Grande dia para aqueles que receberam a mensagem da hora, a palavra da hora, no fundamento apostólico dos apóstolos e dos profetas, né? E terrível para aqueles que o rejeitaram. Amém? Então é isso, esta é a palavra de Deus. Deus nunca julgará o homem sem antes enviar uma advertência. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Amós 3, verso 7. Deus sempre revela um profeta. Deus sempre envia um profeta para trazer a luz para o seu povo. Toda vez que estava perdido, Deus estava ali enviando um profeta para tratar com o seu povo. E para esta era de Laodiceia, Deus tem enviado um mensageiro da era, um profeta, o anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7, que nós temos anunciado. Esse veio nos trazer a luz da palavra, preparar a noiva de Deus para o arrebatamento. Amém? Que nem o apóstolo Paulo chega a dizer: mais fácil vos saber, irmãos, que as coisas que por mim foi anunciado, não recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. O que você está ouvindo também essa noite, meu irmão, minha irmã, é a revelação de Jesus Cristo. Através do profeta, através da sua igreja, a revelação de Jesus Cristo. Não é revelação de seminário, porque seminário não tem revelação, é só letra. Teologia é letra, e Paulo chega a dizer que a letra mata, o Espírito vivifica, é a palavra de Deus. Então, se não há Espírito, o corpo sem o Espírito ele é morto, né? Então, para ter vida tem que ter um Espírito. Então, esta é a palavra. Que Deus te abençoe nessa noite de quarta-feira, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, é a fé que vence o mundo. E graças a Deus, e até a próxima programação, se o Senhor nos permitir. Amém? Com fé no Filho de Deus, e fé que vence o mundo, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Boa noite com Jesus.